Aleluia! A graça e a paz, amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga a ele: é uma honra escutar a palavra de Deus ao seu lado. Amém? Hoje tem um povo do sítio, né? O pessoal do Remo, né? Hoje tem até o pastor ministrando. Toda vez que ele me escala, aí aparece uma viagem, né, pastor? Amém. Gente, quando o pastor me escalou, e antes da rompida de ano, eu orando, o Senhor ele me deu uma palavra. E disse que o ano de 2021 era um tempo de amadurecimento para a minha vida, para a vida do meu esposo e também para a igreja do Senhor. E ele me deu uma ordem de comando, que todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de falar a palavra do Senhor, se ele quisesse, na hora que ele quisesse, eu ia falar sobre a questão do amadurecimento. Amém? Então não vai ser o ano todinho não, quando eu for escalada não, viu, minha gente? É quando o Espírito Santo sinalizar. E hoje nós vamos falar da maturidade da fé. Porque eu comecei a estudar e comentei até com Fabiana que eu estou fazendo uma anotação sobre versículos que falam sobre questão de amadurecimento. E nesse tempo de amadurecimento, existem muitas áreas da nossa vida que precisam estar maduras, que precisam estar organizadas para que o avanço da obra, para que o avanço do nosso ministério ele possa acontecer. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maturidade na fé. Amém? Nós vamos ler aqui alguns versículos extremamente importantes que falam sobre fé e nós vamos refletir um pouco se nós já estamos nesse avanço, em que ponto nós estamos em relação a essa construção da maturidade, porque isso é uma construção, é um dia a dia, um dia após o outro, um mês após o outro, uma noite após outra. Amém, gente? Vocês estão muito sérios. Olha, lembre que o pastor já disse em várias reuniões de liderança que vocês animem quem está aqui na frente, viu? Hoje o pastor está observando, viu? Vamos lá para Tiago 2, a partir do versículo 14. São versículos que nós já conhecemos, igreja. Mas nós vamos trazer algumas revelações, às vezes nem algumas revelações, mas isso começa a borbulhar dentro da nossa mente para que a gente possa crescer e avançar. Amém? Então, lá no versículo 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Amém? Então, nesses versículos aqui que nós começamos a ler até o 17, nós observamos o seguinte, que quando a gente pergunta à pessoa, você tem fé? Tem. Você acredita em Deus? Acredito. Né? Mas a fé, ela precisa de uma ação. E essa ação você tem que corresponder. Você tem que corresponder através de quê? Através de obras. Né? E aqui nós observamos na leitura que se a gente diz que tem fé, e se você vê uma pessoa passando por necessidade, e você só trazer aquela palavra e não ajudar, ou seja, ou não orientar, ou não acudir àquela necessidade, essa fé, ela é morta. Amém? Então, a gente pode concluir com isso que a nossa fé, né, a nossa maturidade em fé,
só vai acontecer quando eu começar a realizar obras. Quando eu e você começar a realizar o que Deus determinou para cada um de nós. Amém? Cada um de nós tem um chamado em Deus. Cada um de nós tem um Espírito Santo que nos orienta e, às vezes, por constrangimento, a gente para no meio do caminho. Não é assim? Mas aqui a palavra de Deus nos orienta que a nossa fé, a nossa maturidade em fé só vai acontecer quando eu começar a praticar obras. Quando eu começar a praticar boas obras. Amém? Então eu anotei aqui 3 coisinhas, né, que fala desse versículo, do 14 ao 17. Nós temos que dar a própria vida para o bem dos outros. Eu concluí isso aí. Então, no momento em que essa palavra me diz que se eu não ajudar quem está precisando, a minha fé não tem validade nenhuma, não tem legalidade nenhuma. Então, eu preciso dar a minha própria vida para o bem do outro. Amém? Então, eu entendo que quando eu fui chamada para estar nesse lugar, com um propósito em Deus, eu preciso dar a minha vida por você. Você precisa dar a sua vida por mim. Amém? Outro ponto que eu anotei aqui, que nós temos que fazer o bem para todos. Não é para os melhores amigos, para as melhores amigas, não é para o clube da Luluzinha, o clube do Bolinha. Eu tenho que fazer o bem para todos. Até aquela pessoa que não é muito chegada a você, eu preciso fazer o bem. Eu preciso praticar o bem. Amém? E outro ponto que eu anotei aqui é que nós temos que ter a capacidade de ajudar as pessoas. Não importa se a pessoa é desorganizada, não importa se a pessoa é desmantelada. Né? Nós temos um pastor aqui para instruir na palavra de Deus como se organizar. Amém? Às vezes as pessoas elas metem os pés, né, pelas mãos. Às vezes vai numa linha de pensamento que não foi a vontade de Deus. E às vezes a gente tropeça no meio do caminho e recua e volta para trás. Não é isso? Então a gente volta para trás e diz, eita, pisei na bola, eita, eu errei, eita, isso, aquilo. E às vezes a gente julga as atitudes das pessoas. Mas você poderia estar melhor, você poderia estar assim, você poderia estar isso. E às vezes a gente começa a criticar. Não é assim que às vezes acontece? Então nós temos que ter a capacidade, independente de qualquer coisa, de ajudar as pessoas. Se faz necessário. Mesmo que a pessoa seja muito desobediente, que não entenda bem a palavra do Senhor, a instrução que a sua liderança deu. Mas nós precisamos ajudar as pessoas. Essa é a função da Igreja de Cristo. Ajudar pessoas, cuidar de vidas. Quando o Senhor diz, ir por todo mundo pregar o Evangelho, não só é pregar a palavra de Deus, não. É ajudar as pessoas, ajudar os órfãos, os pobres, os necessitados, as viúvas. A palavra de Deus fala de tudo isso. Essa é a nossa função enquanto igreja na cidade de Livramento. É ajudar vidas, é ajudar pessoas. Por quê? Nós acabamos de ler que se a minha fé não tiver obras, não tem valia nenhuma. Ela é morta. Ok, igreja? Vamos para o versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém? Eu com as obras mostrarei a minha fé. Não só é dizer que tem fé da boca para fora. Porque quando você diz que tem fé, você tem que mostrar as obras. Ela está ligada uma à outra. Fé, obra, fé. Elas estão conectadas, elas estão interligadas. Amém? Aí no 19 diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante, ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Então, eu entendo que a fé viva, ela leva à prática da palavra de Deus. Uma fé viva, ela trata sobre as boas novas. Uma fé viva, ela fala sobre as boas obras. Amém? Isso tem que estar muito organizado dentro do nosso coração, para que a gente possa começar a desenvolver essa maturidade de fé. Amém? Aí fala aqui, ó, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, vez com uma fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas as obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, foi creditado para a justiça. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Amém? Abraão, como um homem justo, ele creu. Ele acreditava, ele tinha fé. Mas ele teve que obedecer a Deus, oferecendo para o sacrifício o seu filho. Então, a fé de Abraão teve uma obra. Né? Ele ofereceu o seu filho para o sacrifício. Deus proverá, e Deus proveu naquele momento. Amém? Por isso que ele foi chamado amigo de Deus. Aí no 24 diz aqui, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir para outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras, ela é morta. Raabe, ela foi uma mulher que ajudou, né, aquele pessoal lá do templo, os espias, foi que eles foram olhar lá a terra prometida, não foi assim? Tem lá até um... A gente estava olhando naquele dia, não foi, Neja? Aí foi lá para a terra prometida e ela ajudou aqueles homens, né, dando outro caminho para eles saírem daquele lugar. Né? Então, essa mulher, ela teve a sua vida transformada. E ela foi aceita por Jesus. Porque tinha fé? Não, porque ela ajudou aquelas pessoas daquele momento. Né? Os emissários, os espias, daquele momento, ela deu um caminho, ela deu uma direção. E Deus se agradou dela. Então, veja que a gente precisa ter o quê? Uma ação, uma atitude para que a nossa fé ela possa se movimentar. Para que a nossa fé ela possa acontecer. Amém? Então, vamos para cá. Preste atenção. A nossa fé, aqui nessa versão fala aqui, que operava juntamente com as suas obras. Então, a fé, ela exerce um trabalho. Amém? A fé, ela precisa de uma cooperação. Amém? A fé, ela precisa de um movimento para que ela possa acontecer. Amém? Então, uma fé madura, ela produz o quê? Frutos. Abraão produziu frutos através da sua fé. Raabe produziu frutos através da sua fé. Então, quando nós temos uma fé madura, nós começamos a produzir frutos. Amém? E é isso que a igreja do Senhor tem que começar a produzir. Eu sei que a gente tem pessoas novas chegando, né? E estão recebendo o leite, aquele primeiro amor, né? Assim, estão recebendo a papa, né? Os bebês. Mas nós temos aqui muitas pessoas que já têm um alimento sólido, já como o tutano mesmo. Mas às vezes nós entramos na condição de bebê. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente só vai alcançar a maturidade quando a gente passa de ser bebê para ser
adulto, na fé. Amém? Então, nós temos que começar a nos analisar, a nos observar até que ponto a minha maturidade em fé em Deus ela está acontecendo. Em que áreas da minha vida que eu ainda preciso crescer, avançar em Deus. Amém? Para que as coisas elas comecem a acontecer. A fé madura, ela transforma a vida de pessoas. Nós precisamos impactar e transformar a vida de pessoas. E isso só vai acontecer quando eu tiver maturidade em Deus, para que eu possa alcançar e chegar até a vida dessas pessoas. Amém? A maturidade nos leva a pensar e agir de acordo com o que Deus deseja, da forma com que Deus quer. Então, a maturidade, ela me leva a pensar e a agir. Como é que Deus quer? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida, para que eu possa atingir vidas, atingir pessoas? Agora, isso só vai acontecer se eu tiver um relacionamento com Deus. Amém? Vocês estão vendo que é uma sequência, um se agarra no outro, para que essa maturidade ela comece a borbulhar na nossa vida. Amém? Só o pastor diz amém. Amém, pastor. Vamos para Hebreus. Hebreus 5. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hebreus 5, versículo 12. Então, vamos aqui. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amém? Vou continuar. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A versão King James diz que é pelo exercício da fé. Amém? Então, aqui vai falando, aqui em Hebreus está falando aqui que os cristãos daquela época, o povo hebreu, eles não tinham progredido. Aí veio o escritor de Hebreus trazer uma orientação. Será necessário, de novo, eu ter que alimentar vocês com a palavra do Senhor? Será que eu preciso dar leite, mingau, mucilon, de novo? Será que está precisando? Porque vocês já são adultos, já é para estar num alimento sólido. Amém? Ou seja, eu entendo isso que nós precisamos sempre ser aperfeiçoados. Eu não preciso voltar. Eu e você não precisa voltar tudo de novo. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Amém? E é isso que nós fazemos aqui. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar, então nós estamos sendo aperfeiçoados. Nesse ambiente, quando você se dispõe a escutar a palavra, quando você lê o seu devocional, a sua Bíblia, um livro, então você está sendo aperfeiçoado para que áreas da sua vida elas comecem a ser ajustadas, equilibradas. Aí isso vai lhe trazer um fortalecimento. Trazendo um fortalecimento vai trazer crescimento para você. Aí você vai chegar em maturidade. Amém? Então o mundo ele pode lhe bombardear com várias informações, mas você é tão maduro do que Deus tem para a sua vida. Você tem uma convicção tão grande do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Do que Deus lhe prometeu, que as informações, as especulações que existem ali fora não vai lhe atingir.
Amém? E às vezes os nossos irmãos em Cristo, eles estão querendo voltar igual esse tempo aqui desse povo. Querem retroceder. Não querem progredir. Aí dizem assim, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo. Não, você vai ser aperfeiçoado na doutrina, naquela área da sua vida que você precisa de aperfeiçoamento. Amém? Aí veja o seguinte. Vamos lá para Hebreus 6. Bem pertinho, né? Já está embaixo. Hebreus 6, 1. Então veja o seguinte, minha gente. Quando a gente busca a maturidade, ela acontece o crescimento. Amém? E esse crescimento, eu anotei 4 palavrinhas muito importantes para cada um de nós, enquanto cristãos, pessoas humanas, que fazemos parte de uma sociedade, e estamos aqui para impactar a vida das pessoas lá fora. Amém? Então, como é que eu vou gerar esse crescimento em busca da minha maturidade? Então, eu anotei aqui. Nós precisamos de prudência. Amém? A gente precisa ser prudente. Onde a gente entra, por onde a gente sai, como a gente fala, até como a gente senta. Amém? Nós precisamos ser muito prudentes. Amém? Outra coisa que nós precisamos é de autoconfiança. E eu sei que isso é muito difícil para muita gente. Como para mim, um dia também foi muito difícil. Eu ser autoconfiante. Não é querendo ser a mais inteligente, esnobar, nada disso. Mas eu preciso, primeiramente, acreditar em mim. Eu necessito disso. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no que Deus falou com você. Você precisa acreditar que você é uma nação santa, uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Jesus. Você precisa entender que é filho de Deus. Amém? Então você precisa ter essa autoconfiança. E devido à sociedade metralhar tanto os crentes, os evangélicos, então às vezes a gente meio que se intimida. E eu estou aqui para dizer a você que por onde você passar e por onde você andar, você vai fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. Amém? Porque nós estamos atrás dessas pessoas mesmo. Nós temos que impactar a vida dessas pessoas mesmo. Lembra? Da fé sem obra, ela é morta. Então eu preciso mostrar a minha fé, eu preciso praticar a minha fé para as pessoas ali fora. Amém? Então a autoconfiança ela é muito importante. Eu preciso acreditar em mim. Diga, eu preciso acreditar em mim. Agora com convicção. Eu preciso acreditar em mim. Porque Deus, ele já acredita em você. Amém? Desde a sua formação, ele já acreditava em você. Aí por que você às vezes se olha no espelho e ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso. Deus lhe quer do jeito que você é. Gordo, magro, branco, preto, cabelo enrolado, cabelo liso, não importa. Com espinha, sem espinha, né? Que o jovem tem essas coisas, né? Amém? Com roupa nova, com roupa já usada, sapato baixo, sapato alto. Deus lhe quer, Deus lhe quer. Amém? Então, nós necessitamos dessa autoconfiança. Outro ponto muito importante para o nosso crescimento maduro é nós termos responsabilidade. Isso é fundamental para um cristão, para que ele possa avançar e crescer. É ser responsável. Se foi lhe dado, se foi lhe delegado algo, faça com responsabilidade. Cristina, eu não sei, estamos aqui para aprender. Amém? Se eu não sei, eu peço ajuda. Amém? Me ensine isso aqui, por favor, porque eu não sei fazer. Amém? Mas nós precisamos ser responsáveis. O que você prometeu, você tem que cumprir. Se um acaso deu errado, aconteceu alguma coisa, se justifique. Ligue, converse, mande mensagem, seja sincero. Amém? A gente precisa mostrar às pessoas.
E as pessoas dizem, naquele povo eu confio. Aquele povo é um povo de palavra. Amém? Isso é sinônimo de maturidade. Amém? Estamos nos construindo. Amém? Lembra do aperfeiçoamento? É um processo. Mas a gente tem que começar a praticar isso. Honre os seus compromissos. A gente precisa honrar os nossos compromissos. Se dá, dá. Se não dá, não dá. É muito importante a sinceridade. Não adianta a gente dizer que vai fazer algo e no dia não fazer. Se você vê que não dá, chega, não, eu não sei. Mas se tu me ajudar, vamos lá. Eu posso chamar fulano e ciclano para me ajudar nisso. Amém? Nós precisamos ter responsabilidade. E o outro ponto é ausência de julgamento. A gente tem que parar, né, as pessoas, né, elas têm que parar de julgar pessoas. A gente vê aí o mundo julgando demais. É uma palavra que se diz, é uma atitude que se tem, estão aí para julgar. E a gente, como povo de Deus, escolhido do Senhor, não pode fazer parte da nossa vida. A questão de julgamento. Né, de dizer, será que foi, que não foi, que deixou de ser. Então, quando ainda a gente julga, né, quando as pessoas ainda julgam uns aos outros, fazem comentários tendenciosos, não existe maturidade nessa área. Amém? E a gente precisa se preparar para isso, para ter maturidade nisso. Amém? Em Hebreus 6, no versículo 1, fala o quê? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de morte e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aqui nós estamos diante de 6 doutrinas fundamentais para a nossa vida espiritual. Amém? E a gente precisa crescer em cima dessas doutrinas. Foram doutrinas que homens criaram? Não, foi a doutrina que o Senhor estabeleceu. Foram essas 6 doutrinas. Então, o nosso crescimento, o nosso avanço, ele vai acontecer quando a gente se dedica a entender, a compreender, a estudar essas doutrinas. Então, muita coisa na nossa vida ela vai ser organizada, muitas áreas da nossa vida vai existir um equilíbrio, porque nós estamos entendendo e compreendendo essas doutrinas. Amém? A gente vê muito o pastor Josinaldo falando dessas doutrinas, pregando em cima dessas doutrinas. Amém? Então, quando ele for falar, os nossos ouvidos ficam mais atentos para o que está sendo ensinado. Amém? Porque isso vai trazer maturidade. Isso faz parte de quê? Do aperfeiçoamento que eu e você precisa para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Né? E tem aqui uma das doutrinas que fala aqui a fé em Deus, que é o tema que nós estamos tratando hoje, da maturidade da fé, né? Da maturidade em fé. Então, veja que a fé em Deus, ela faz parte da nossa doutrina da vida cristã. Ela serve de alicerce, de base para a nossa vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Amém? Então, é necessário que a gente requeira essa fé. Ela faz parte do rumo da nossa maturidade. Amém? E eu sei, porque sei que eu estou diante aqui de pessoas que querem maturidade em algumas áreas da sua vida. Né? Tem áreas da nossa vida que a gente ainda é muito menino. Ainda comendo papa de arrozinho. Vocês são do tempo de arrozinho? Olha, já é. Porque tem a minha idade, então tem que ser. Mas já lembra de arrozinho, não lembra? Já. Olha, tá vendo? Mais uma para mim. Amém?
E quando você se disponibilizar a aprender de Deus, né, alicerçar a sua fé no que essa palavra diz, a sua vida ela começa a dar uma guinada. E você começa a se organizar. Aí você se torna uma pessoa mais prudente, né, como a gente vem falando aqui. Você se torna uma pessoa que acredita em você, acredita no seu potencial. Né? Para de julgar tanto. Né? Tem mais responsabilidade. Amém? Então, isso começa a acontecer na nossa vida. Lá em Hebreus 11:1 diz o quê? Que sem fé, que a fé é a certeza. A gente precisa ter certeza do que nós estamos fazendo aqui. Por que nós fomos plantados aqui e para que nós estamos aqui. Amém? Tem pessoas aqui que já sabem o que é para ser feito. Ministros chegam aqui e dão palavras para cada um de nós. Amém? Então, a fé é a certeza. A certeza de quê? De quem espera. Você está esperando alguma coisa? Amém? Você está esperando alguma coisa da parte de Deus? Todos aqui esperam algo da parte de Deus. E eu lhe digo com toda sinceridade, que se você estiver fazendo a plena vontade do Senhor, vai acontecer. Amém? Se você estiver com crescimento acelerado, chegando à maturidade em fé, vai acontecer. Agora, isso é tudo um posicionamento entre eu e você. Eu e você, a gente precisa ter um posicionamento em Deus. Para que essa espera não seja tão prolongada. Porque tem para pessoas que acontece muito rápido. E tem pessoas que demoram um pouco. E às vezes a nossa carne fica perguntando o porquê. Não é assim? Mas é porque você não está pronto para receber. Porque quando você estiver pronto, chega. Amém? E outra parte que diz aqui, que é a convicção. A gente precisa ter convicção. Convicção tem que ser a palavra forte da nossa vida. Agora, convicção do que não se vê. Porque de ver, eu estou vendo. Certo? Eu estou vendo. Agora, eu e você, nós temos convicção daquilo que a gente não vê? Amém? Tem pessoas aqui que precisam pegar essa palavra. Para que a mudança do cenário que está lá na sua casa comece a acontecer. A mudança de cenário que está na sua vida comece a acontecer. Você precisa agarrar com essa palavra. Amém? É necessário que a gente agarre essa palavra. Uma vez, a gente não tinha montado o quarto dele ainda, porque ele nasceu muito prematuro. E estava lá a sala de TV. Aí quando eu voltei para casa, chorosa, agoniada, de luto, sofrendo, né? Pressão nas alturas, com tudo. Aí Deus disse, minha filha, você vai ter que mudar muita coisa. Primeira coisa, você vai desocupar o quarto do seu bebê. Desocupar. Primeira coisa que eu fiz, tirei a sala de TV que eu tinha feito no quarto. E ficou lá desocupado. Por 1 ano e 6 meses. Amém? Aí quando ficou 1 ano e 6 meses desocupado, aí Deus disse, comece a comprar o guarda-roupa e dê essas coisas. E eu comecei a comprar as coisas. Em poucos dias, a gente foi para Campinas, fez o teste, eu estava grávida. Eu tinha convicção no meu coração do que Deus tinha dito. Eu precisava desocupar o quarto. Amém? Eu não estava vendo nada. Dejaí também não estava vendo nada. Márcia nos acompanhou nesse tempo e ela sabe muito bem disso. É a minha testemunha ocular. Né, Márcia? Mas nós tivemos que agir em fé. Amém? E chegou. Amém? Então tem coisas na sua vida que você só vai chegar quando você começar a gerar isso. Quando você começar a determinar isso. Amém? Não fique esperando de braço cruzado dizendo, Deus vai mandar. Não vai, desse jeito não chega.
Amém? Você precisa potencializar isso, para que o reino de Deus ele possa ser impactado e atingido pela sua fé. Como nós vimos lá no início, sem obra, sem fé, sem obra, tudo morto. Não tem valia de nada. Então, tem pessoas aqui que precisam agir em fé, crescer em fé, para que as coisas elas comecem a ser organizadas, estabelecidas, ter convicção no coração do que Deus lhe disse. Não duvidar. Amém? Quando você duvida, você ainda é imaturo. Me desculpa a sinceridade. Mas eu passei por isso, meu marido passou por isso. Então a gente sentiu o quê? Na pele. E quando a gente duvidava, mais imaturo a gente ficava, menos crescimento acontecia, menos as coisas fluíam, menos a gente via o agir de Deus. Mas quando a gente começou a colocar essa palavra em prática, né, a fé operante, amém? As coisas começaram a acontecer, a agir, a acontecer, a chegar, a chegar. E vocês sabem a nossa vida como é. A gente não esconde nada de ninguém. Vocês sabem a posição que Deus nos colocou nessa cidade. Tudo isso para a honra e para a glória dele. Para que a gente possa testemunhar os feitos dele. Tem muita coisa que eu e Dejaí a gente precisa amadurecer, tem muitas áreas. Se eu tiver a oportunidade de ministrar, eu vou mostrar para você, para a gente crescer junto em Deus. Amém? Mas isso aqui, maturidade na fé, eu tenho a legalidade de falar. Amém? Não é querendo ser presunçosa. Né? Os jovens passaram muito tempo com isso, comigo, eles sabem disso. Eles diziam que eu era a mulher da fé. Né? Mulheres que conviveram muito tempo comigo sabem disso. É agir mesmo, minha gente, com convicção no coração, sem ver. Eu não estou vendo, está tudo vazio. Eu entrava naquele quarto, minha gente, era só as paredes. Aí eu disse, deixa aí, pinta logo de azul. Eu já sabia que ia ter um menino mesmo, que Deus tinha me dito que era menino. Amém? Isso era parede que eu via, minha gente. E nada acontecia. Nada acontecia. De forma natural, nada se manifestava. Mas chegou um tempo que manifestou. Amém? Por quê? Porque nós estávamos maduros para aquele tempo, para aquela estação. Amém? Vamos para Efésios 4. Efésios 4, versículo 11. Todo mundo conhece esse versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concedeu. Ele só concede algo quando a gente tem maturidade. Amém? Então, existem dons ministeriais aqui que várias pessoas irão receber. Mas quando houver maturidade. Quando a fé começar a produzir um fruto. Amém? Aí no 12 fala aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Ninguém vai voltar para trás. Ninguém vai para a estaca zero. Amém? Ninguém vai começar de novo. Pode ter um recomeço. Mas começar lá atrás, nenhum de nós vai mais.
Nós vamos ser aperfeiçoados naquela área e naquilo que eu e você está precisando. Amém? Então a gente tem que estar muito preparado, muito disposto para isso. Porque aqui fala ó, que é para o desempenho do seu serviço. Qual é o desempenho do meio do seu serviço? Edificação do corpo de Cristo. Amém? Então a gente tem que estar muito zen, muito equilibrado, muito trabalhado nisso. É servir, minha gente. Independente do local, se é bastidor, se é altar, se é igreja de criança, seja o que for. Eu achei tão bonito terça-feira, eu estava no DI e Maria ficou comigo. Aí Deus me lembrou, tu assistiu o culto, mas ficava com um segundo, não podia ficar com ninguém, né? Aí hoje eu estava com Maria, né? Na terça-feira, eu cuidando de Maria, dando biscoito, perguntando mais dela, ela fazia o tempo todinho. Eu fui passear com ela e voltei, só sei que ela acabou dormindo. Amém? Isso é tão bom, minha gente. Né? Um dia ela me serviu e hoje eu estou servindo ela. Às vezes eu ia ministrar em Itaperuá, Márcia, te arruma, mulher, que tu vai com a gente para ficar com o segundo. Amém? Isso é tão prazeroso, isso é tão gratificante. Essa é a minha função e a sua função. A nossa posição é essa. Amém? Aí vamos aqui, no 13. Até que todos cheguemos, diga todos, cheguemos à unidade da fé. Amém? Além da unidade da fé, a gente tem o pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí essa versão diz aqui, perfeita varonilidade. Que a gente chegue à maturidade. Amém? À medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Lembra das 6 doutrinas que a gente tem que seguir? São aquelas. Amém? E pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem muitos mensageiros dizendo inverdades da palavra de Deus. E a gente tem que estar com a escuta bem atenta. Amém? Eu tenho mania de quando está escutando a ministração, e quando fala um negócio que eu nunca ouvi falar, eu corro para a palavra. Amém? Tem essas novelas da Record, né? A gente estava até vendo na Netflix, passa um. Aí toda vez eu dizia, eita, deixa, corre. Aí eu ia para a Bíblia olhar. E eu via lá que tinha coisas que não acontecia. Eu disse, não, deixa, não fala isso na Bíblia, não. Vamos filtrando. Amém? Então, doutrinas por aí tem demais. Conversações por aí tem demais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque pode atrapalhar o seu crescimento. E atrapalhando o seu crescimento, você não chega à maturidade. Você vai ficar, será? Será? Não. Não sei o quê. Amém. Porque aqui fala que a gente tem que ter, né, que a gente tem que chegar à unidade de fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E que a gente chegue à maturidade. Amém? A gente precisa chegar à maturidade. Amém? Então, olha, no versículo 13 diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu intitulei isso como um progresso da maturidade. Para eu chegar à maturidade, eu tenho que progredir. E eu vou progredir em quê? Na unidade da fé, no pleno conhecimento, amém? Na maturidade, né, que é a questão da perfeita varonilidade. Vou ter que ver a medida da estatura da plenitude de Deus.
Então, um progresso, um crescimento. Amém? Lá no versículo 14, vamos para o versículo 14, diz o quê? Para que não mais sejamos como meninos agitados, que são levados de uma doutrina para outra. Ou seja, eu vou ter estabilidade. Quando eu chego à estabilidade, eu começo a ter maturidade. Amém? Então, pode vir as conversações que vier, pode vir os maus rumores que vier, pode falar o que quiser, mas eu continuo com o que Deus disse. Amém? Então, isso faz com que a gente se torne pessoas estáveis. Os relatórios vêm tudo o contrário, mas você continua com o que Deus disse ao seu respeito. A sua família meio para lá do que para cá, mas você continua com o que Deus disse sobre sua família. Sem dinheiro, com meio de conta para pagar, mas você continua com o que Deus lhe disse. Amém. Você já sabe disso melhor do que eu. Agora nós precisamos o quê? Colocar em prática essas verdades. Amém? Aí lá no versículo 15, vamos ler. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse versículo 15, eu entendo que nós estamos na integridade. Amém? Nós precisamos ser íntegros. Porque aqui fala da verdade, seguindo a verdade em amor. Que a gente possa o quê? Crescer em tudo. Não só em algumas áreas da nossa vida que nós vamos crescer. É em tudo. Porque o cabeça é Cristo. Quem ordena é Ele. Quem comissiona é Ele. Quem passa as ordens é Ele. A gente só está aqui para bater continência e fazer. Amém? Cristo é que usa os nossos líderes para dizer a posição ideal que nós devemos estar. Amém? Lá dentro você pode até dizer, eu não queria fazer isso, mas se submeta. Amém? Vai lhe dar crescimento. Não tenha dúvida disso. Todas as vezes que eu e você não obedecemos, nós vamos para o aperfeiçoamento de novo, viu, minha gente? É um pezinho para trás e o trabalhar de Deus de novo naquela área da nossa vida. Mas quando a gente se propõe a se submeter, o avanço começa. Amém? Então, olha, nesses versículos aqui de 11 ao 15 de Efésios 4, nós vimos que o progresso da maturidade, que a estabilidade, que a integridade, ela irá permitir o nosso crescimento. Amém? E quando acontece o nosso crescimento, começa a chegar a maturidade nas nossas vidas. Na pessoa, no cristão. Amém? E isso vai permitir o quê, minha gente? O aumento de pessoas. Não é a gente ficar grande, não. É de uma pessoa sentada aqui, 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 ali. Ó. Essas cadeirinhas vazias, elas começam a ser ocupadas. Cristina quer dizer que depende de mim e de você? Sim, depende de nós. Pastor Josinaldo e Fabiano não vão conseguir só, não. Eles se esforçam demais. Mas eles precisam da minha ajuda e da sua ajuda. Amém? Então, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a se tornar maduro em algumas áreas da nossa vida, essas cadeiras elas começam a ser ocupadas. Isso é verdade. Vamos experimentar? Vamos começar a experimentar isso? E outro ponto também que acontece é a edificação.
o fortalecimento interior nosso, meu e seu. E a gente não abre nem para o trem. É cansado, mas aqui. É cochilando, mas eu estou aqui. Está intercedendo em nome de Jesus. Amém? Mas eu estou aqui servindo ao Senhor. Amém? Quando a gente começar a praticar essas verdades, e o que está escrito em Efésios 4, do 11 ao 15, nós vamos começar a experimentar de coisas sobrenaturais nesse ambiente. Amém? E é para o tempo de hoje. É para o agora. Mesmo diante dos relatórios e dos cenários que a gente vê de noticiário, eu mesmo assisto jornal. Amém? Mesmo diante de tudo que se passa. Mas nós temos que confiar e acreditar que a nossa provisão, o nosso supridor é Deus. Amém? Vamos para Tiago 1. Já estou quase terminando. Para vocês não ficarem olhando muito para mim hoje. Dizendo, eita, Cristina cumprir a conversa, né? Tiago 1. Em Tiago 1 fala da provação da fé. Eita, Cristina, a nossa fé ela tem que ser provada. Às vezes se faz necessário. Amém? Porque uma vez que a fé é aprovada, vai lhe trazer maturidade. Amém? E aqui no livro de Tiago, ele nos dá instruções. Duas instruções muito bacanas. Que é para a gente ser alegre e a gente perseverar. Cristina, como é que eu vou ser alegre diante de uma aprovação? Tem que ser. Aqui, no escrito, fala que nós temos que ser alegres diante de provações. Amém? Porque essa alegria ela não está relacionada com a reação emocional, o rosto rir, chorar, ficar triste, não. Ela está relacionada com a perspectiva de quem eu sirvo, ao Deus que eu sirvo. Amém? Então tem que ser uma atitude o quê? Inteligente. Amém? Aí aqui no 2 falam, Tiago 1, 2. Meus irmãos da igreja, verbo da vida de livramento. Cadê o povo? Eita, povo animado, benza-te Deus, glória a Deus, aleluia. Tende por motivo de toda alegria. Sejam alegres na escassez, sejam alegres na falta, sejam alegres no meio da tribulação. Dá vontade de rir, né, minha gente? Mas a gente tem que ser alegre. Seja alegre diante dos problemas, Claudina já está rindo. Amém, aleluia. Seja alegre diante de qualquer situação. É a palavra de Deus que está dizendo a mim e a você, viu? Que fala aqui, ó. O passardes por várias provações. Tenha motivo de toda alegria, o passar por várias provações. A palavra do Senhor diz que no meio, né, no mundo a gente vai ter aflição. Mas ele diz o quê? Tende bom ânimo. Termina aí? Não. Ele diz o quê? Eu venci o mundo e Mateus disse o quê? Amém, glória a Deus. Aí, minha gente, a gente tem essa palavra. A gente sabe dessa verdade. Aí, no meio de uma situação, de um problema, a gente está arrancando os cabelos da cabeça, tudinho. Um desespero, uma agonia, o mundo está se acabando. E vocês acabaram de falar uma verdade. Que tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. Amém? Aí fala aqui, ó, no 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, tem algumas versões que diz maduros e íntegros, em nada deficiente. Amém? Esse motivo de toda a alegria tem que ser a perspectiva de Deus, em Deus. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria tem que chegar logo no outro dia. Amém? A convicção do que não se vê. Você está vendo um cenário não muito legal. Mas a alegria de Deus tem que brotar dentro de você. E Deus vai mudar essa situação. Amém? Deus vai resolver junto com você esse problema. Amém? Ele dá direções para que você possa resolver. Amém? Aí uma vez que a sua fé, que a minha fé é provada, ela vai confirmar e vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança quer dizer o quê aqui? Firmeza. Amém? Quer dizer aqui, positiva resistência. Amém? Nós somos um povo resistente. Não tem um mandacaru chique que pode estar seca que tiver. E ele está lá, verde, viçoso, bonito. Se você quebrar, ele tem água dentro. É eu e você. Amém? Pode o mundo lá fora, pode a situação, está com um cenário todo desfavorável para você. Mas o que existe dentro de você é muito maior. Amém? O que existe dentro de você é muito poderoso. Amém? O que existe dentro de você quebra todas essas estruturas do mundo. Amém? Minha gente, eu queria correr, mas eu não posso. Então, vamos lá. Então, em cima da perseverança, nós vamos ter crescimento. Amém? E eu sei que eu estou aqui diante de pessoas que querem crescer em Deus. Que querem cumprir o seu chamamento aqui na terra. Amém? E quando a gente começa a crescer em algumas áreas da nossa vida, a gente vai ter o resultado da maturidade. Amém? Pode acontecer o que acontecer, pode vier o que vier, mas você é maduro na sua fé. O que Deus lhe disse, o que Deus lhe prometeu, o que Deus lhe estabeleceu. Amém? E para encerrar, vamos para a 1 Tessalonicenses. Estou bem pertinho, pastor. É porque é difícil. Primeira Tessalonicenses 1, versículo 3. Acharam? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está nele. Amém? A nossa expectativa, ela tem uma base sólida, ela tem uma certeza do que nós somos em Deus. E isso não pode nos quebrar, isso não pode nos parar, isso não pode nos interromper. Amém? Por mais desafiador que seja esse mundo capitalista, mas nós fomos plantados aqui com um propósito. Amém? E a gente precisa cumprir esse propósito. E Deus vai começar a dar estratégias para pessoas. Amém?
de como a gente pode alcançar vidas lá fora. Sítios, povoados, regiões. Amém? Porque as pessoas lá fora, elas precisam dessa verdade que eu e você tem. E é o que nos sustenta. Por isso que eu e você, nós estamos aqui. Amém? Então, essa esperança é uma base sólida da certeza de quem nós somos, para que nós somos chamados, para que nós fomos criados. Amém? É uma expectativa de confiança. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar. Amém? Se olhe no espelho, minha gente. E quando você estiver meio borocochô, meio para baixo, você começa a lançar palavras para você mesmo. Amém? Se faz necessário. Lembra da autoconfiança? Como é que você vai impactar vidas, vai arrastar pessoas, se você não confia em si mesmo? A gente tem que ter uma fé muito arraigada dentro do nosso coração. A gente tem que transpirar fé, borbulhar fé. A palavra que sai da nossa boca tem que ser fé. Tem que impactar a vida de pessoas. Amém? Pode em casa estar, minha gente, do jeito que está. Um cenário não muito legal. Mas quando eu e você se propõem a fazer isso, a falar do amor de Deus para a vida das pessoas, Deus ele começa a trazer provisão, 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 provisão. Tem pessoas que já estão começando a experimentar isso aqui no nosso meio. Amém? E quanto mais a gente se intensificar disso, mais nós vamos provar disso. Amém? E a esperança que fala aqui em 1 Tessalonicenses, no 1, versículo 3, ela está falando da extensão da fé. Amém? Encerra com isso. A extensão da fé. A fé, ela é extensa. E a gente viu no início que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta eu gritar, eu tenho fé, eu sou uma mulher que crê, eu sou uma mulher de muita fé. Mas se eu não ajudar quem precisa, de nada não está valendo a pena nada. Amém?